na UFSM, no curso de meteorologia, então sou da primeira turma lá, que entrou lá em 2005. Fiz o meu mestrado também, aqui no programa de pós-graduação em meteorologia, com a professora Simone. Em 2011, eu fiquei um período com bolsa, acho que era DTI, alguma coisa, porque na época ainda não havia aberto o doutorado, acho que foi em 2013, né? Então, eu estava naquela, esperando abrir o doutorado em meteorologia para poder fazer. E como a Simone sabia que eu já gostava dessa área da agrometeorologia, inclusive na época lá, eu sou migrana nata, né, meio indecisa, tinha alguns cursos em mente, era agronomia, ciência da computação e não lembro qual era a outra. E daí, no meio do caminho, né, surgiu a meteorologia, quando saiu, né, a disponibilidade de fazer o curso, foi bem em cima do laço, né, para a gente se inscrever. E aí eu já gostava muito bem, eu olhava a previsão aqui e ali do pai, né, o pai é agricultor, então agricultores, né, precisam muito do nosso serviço. Então, eu acabei fazendo um curso de meteorologia e na bolsa aqui durante o período de 2011, eu fiz uma disciplina como aluna especial já lá no programa de pós-graduação em engenharia agrícola, né, aonde depois eu ingressei no doutorado em 2012. Então, como o professor João falou, no departamento de zootecnia na área focada em agrometeorologia. Durante esse período de 2012 a 2016, eu fiz um curso de formação de professores, um ano e meio. Na época, não sei se ainda exige isso, mas para fazer concursos para professor de institutos federais, eles exigiam essa formação, né? Então eu acabei de fazer. E também eu tive a oportunidade, no período de 2014 a 2015, de fazer o doutorado sanduíche na University of Nebraska, tá? Em Lincoln, lá para calibrar, né, um modelo matemático que eu utilizava no meu doutorado, né, um modelo chamado SOIMI. Então, ele, a ideia dele era simular a produtividade de soja, né, em diversos cenários. E aí, a partir de 2016, dezembro de 2016, surgiu a oportunidade de trabalhar no IRDA. Na época, o último concurso que teve no IRDA foi em 2013, 2014, eles não abriram a vaga para meteorologistas, apenas para técnicos agrícolas, agrônomos, alguma coisa do pessoal da química, né, de ser técnico ou químico, mas para meteorologista não teve. E aí foi passando o tempo e algumas pessoas instigavam os diretores e presidência do IRDA a falar assim, olha, precisa de alguém que saiba analisar os dados meteorológicos, a parte climática, porque isso explica muito as flutuações de safra ou as super safras, né, como a gente chama. E aí surgiu essa oportunidade. Durante o doutorado eu já havia feito algumas palestras sobre a previsão climática e climática da região central, junto com o professor Melhor, que foi o meu orientador do doutorado. E aí, dessa forma, o pessoal do IRDA, algumas pessoas do IRDA, o diretor desse foram conhecendo o meu trabalho. Bom, então, onde eu estou? Estou no Instituto Rio Grandense do Arroz, tá? Ele é uma entidade pública, como a autarquia. A autarquia, ela gera a sua própria renda. Então, a cada saco de arroz que o produtor vende, uma porcentagem vai para uma taxa do CBO, que é para alavancar, né, o setor visível. Então, o IRDA, ele é mantido por isso. Agora, desde o ano final do ano passado, essa taxa, a integralidade dessa taxa, né, de valor, ela voltou para o IRDA. Para vocês terem uma ideia, em torno de 100 milhões por ano. O problema é que para gastar o dinheiro, né, como ocorre na universidade, precisa das especificações, precisa dos financiamentos, a burocracia é a mesma. Então, tem-se dinheiro, mas tem-se dificuldade de gastar. Então, o IRDA é subordinado à Secretaria Estadual da Agricultura, né, do Estado, e tem a independência administrativa, financeira e orçamentária. Ele vai fazer, em junho, 83 anos. É uma instituição bastante antiga, que tem renome internacional. A finalidade é promover o desenvolvimento sustentável do setor agrícola, gerando
gerando e difundindo tecnologias. O principal ponto do IRGA, né, que a gente chama, que é o cerne do IRGA, é o desenvolvimento de cultivares, que é a mocidade, principalmente. E ele tem o setor administrativo, da pesquisa e da extensão. A pesquisa, onde eu estou lotada, tem Cachoeirinha, onde se concentram os pesquisadores. E a gente tem outras 6 estações experimentais ao redor do estado. Por exemplo, Uruguaiana, Santa Vitória do Palmar, Palmar, Torres. E a extensão, que a gente chama de NAT, Núcleo de Assistência Técnica e Empresarial, são 37 espalhados pelas 6 regionais do Rio. Então, por exemplo, a região aqui dos meus pais da Quarta Colônia é um número do NAT, mas a sede do NAT está em Restinga Seca, e ele atende em Restinga Seca, Cachorro Futuro e São João do Poder. Então, é assim que é distribuído, né? Tem agrônomos e técnicos para atender os produtores. E os extensionistas, eles vão difundir as tecnologias geradas pela pesquisa. Mais ou menos assim que funciona. Bom, como eu falei, na época que teve concurso, não teve a vaga para meteorologista, e aí o meio, né, que eu pude entrar na instituição foi por meio da consultoria técnica, então eles conseguem contratar as pessoas. Então, eu sou consultora técnica do IRGA na área de meteorologia e agrometeorologia. Bom, qual que é a minha função e qual que é o meu desafio, né? O maior desafio no meu trabalho. Quando eu entrei no IRGA, o que eles queriam e precisavam eram esses 3 itens básicos. Né? Suprir a necessidade da previsão do tempo, embora o site do IRGA, no site tenha a previsão do tempo que é elaborada pela Climatempo, né? A IRGA paga por esse serviço. Mas eles precisavam de algo mais direcionado e que fosse mais específico para a cultura do arroz, para a cultura da soja, e o milho em alimentação. A previsão climática e para que alguém que desse suporte, né, para os pesquisadores, os pensionistas e os produtores. Por vezes, né, alguns, por mais que sejam engenheiros agrônomos, talvez tiveram algum contato com a agrometeorologia, né, na disciplina, mas não sabem ir lá baixar os dados, como é que tem que fazer a média da temperatura, como é que tem que calcular a radiação solar, como é que funciona e tal. Então, tem essas dificuldades e aí eles precisavam de alguém para ajudar nisso. Só que adendos foram surgindo no meio do caminho. Tá? E aí, quais que são os desafios, né? Os 3 primeiros ali que eu senti de início, lidar com pessoas diferentes, né? Eu terminei o doutorado em fevereiro de 2016 e em dezembro de 2016 eu ingressei no IRGA. Então, a gente tem uma cabeça, querendo ou não, um pouco bitolada na academia. E aí, quando sai, algumas coisas são diferentes, digamos assim. Tá? Então, pensamentos diferentes das pessoas, enfim, com a visão da academia e as situações na prática, às vezes deixam a gente meio que uma saia disso. O palavreado, isso é uma coisa também que me falaram, né, dos meteorologistas e meios produtores. Um senhor um dia me falou assim, eu gosto do jeito que tu fala, não é igual aos teus colegas, né, os colegas meteorologistas. O que acontece? Às vezes, no nosso meio, a gente acaba falando termos muito técnicos. A gente vai conversar com o produtor, eles às vezes não estão entendendo nada do que a gente está falando. Então, adequar esse palavreado, esses palavreados. Mas adequar a nossa linguagem, né, aos meios de comunicação, ao público, né, que a gente está conversando, é bastante importante. Um outro ponto que aí surgiu, e aí aqui são mais em relação ao trabalho, né, que foi incluída essa tarefa, né, de elaborar o boletim final da safra de arroz e gado. Então, aprender sobre as nomenclaturas do pessoal da agronomia também, para escrever esses boletins, né, sistemas de preparo de solo, se é direto, se é convencional, se é semiagricultura, se é semiagricultura orgânica. Então, algumas coisas a gente imagina, mas não sabe exatamente o que é o conceito de cada coisa. Então, isso foram coisas que eu fui aprendendo, né, ao longo do caminho. Outro ponto, essa safra, eu estou na quarta safra de condução desse experimento bioclimático de arroz irrigado. O que é isso? São 6 épocas de semeadura de arroz irrigado, iniciando de setembro até dezembro. Então, antes do período recomendado para
semear a cultura e com o propósito dele. E qual que é o propósito? E aí é onde eu me encaixo como agrometeorologista, é estudar qual é o impacto das condições meteorológicas em cada época de semeadura. Em setembro, aqui no sul, a gente pode pegar períodos mais frios, né, e como isso vai aumentar o ciclo da cultura, vai reduzir o ciclo da cultura, vai aumentar a produtividade, vai diminuir a produtividade. Então, isso serve para dizer para o produtor, e aí a gente testa as cultivares de vida, às vezes algumas hectares, a gente quer testar, linhagens novas, vão ser cultivares de vida, a gente testa também, para depois poder dizer para o produtor, olha, cultivar X, tu deve semear de 15 de outubro a 30 de novembro, é onde ela vai te dar a melhor resposta em produtividade para a tua região. A outra cultivar tem que semear no início de setembro, a outra tem que semear só no mês de outubro, por exemplo. Então, é para isso que serve o experimento. Só que ele é bem cansativo, né? São 8 meses do ano que eu fico em função disso. Aí, do ano tem 12 meses. Então, acaba sendo um pouco mais agrônomo do que meteorologista. Um outro ponto bem desafiador para uma pessoa, hoje em dia eu sou menos tímida, mas já fui bem mais tímida, acho que os meus professores também vão concordar comigo, que foi gravar vídeos, né? Eu lembro que nas aulas de meteorologia e mídia do professor Wagner eu fugia brincando de qualquer coisa, odiava. Ainda não gosto, mas estou tentando me acostumar, né, a gravar um vídeo, um áudio e escutar, porque eu acho que minha voz é horrível, porque eu não estou escutando, né? Mas é algo assim que eu achei bem engraçado, porque na graduação eu fugia e aí, quando eu comecei a trabalhar, às vezes, né, eu tenho bastante essa demanda, né, seja para TV, rádio ou gravar entrevista para outros. Tem alguns jornalistas que fazem reportagens bem direcionadas para o agro, né? Então, eles vêm procurar por isso, né? Falar sobre como que o clima interferiu na lavoura, soja e irrigação. Bom, como que é a minha rotina de trabalho? Então, 5 vezes na semana, ou conforme disponibilidade, eu tento fazer a previsão do tempo. Como que eu faço essa previsão? Eu tento fazer algo bem didático e simples e atividade, né? Tem uns mapinhas ali, com o prognóstico da precipitação, principalmente, que é o que o produtor está mais interessado, precipitação, e de repente alguma coisa que está um pouco fora da curva em relação à temperatura. E aí mando pelo WhatsApp, então para os grupos de WhatsApp do IBE. Então os produtores gostam bastante porque eles recebem WhatsApp, é só clicar e abrir e ficar atualizando. Então é bem fácil, eles gostam bastante. Uma vez por mês, a previsão climática, né? Aí também manda no WhatsApp, no site do IBE. O boletim de radiação solar é uma coisa que surgiu no decorrer do caminho, porque um dia eu ia apresentar alguns dados meteorológicos que ocorreram durante a safra com os coordenadores regionais do IBE, que são 6 regionais na metade sul do estado. E um deles que eu fiz o da radiação solar, não lembro se era mensal ou em decênios, né? E comparado com a normal climatológica. Aí um deles falou assim, mas é por isso então que a produção, a produtividade esse ano foi alta. Foi isso. E eu fiz sem muita pretensão. E aí, a partir daquele ano, eu comecei a fazer os mapas. Então, principalmente o mês de dezembro, janeiro e fevereiro, são os mais importantes, tanto para arroz quanto para a soja, porque aqui no sul são os 3 meses com maior disponibilidade de radiação solar, e é quando as culturas estão no período em que elas mais demandam de radiação solar. Por isso a importância, por isso, nesses 3 meses específicos. Aí o boletim final da safra, né, que é o que eu tinha comentado antes, uma vez por ano, então, junto todos os dados meteorológicos, né, tudo que ocorreu na safra em termos meteorológicos, e mais a parte da cultura, né, qual cultivar foi mais semeada, qual foi a evolução da época de semeadura, coisas nesse sentido. O suporte aos pesquisadores, extensionistas e produtores rurais é esporádico, né, volta e meia. Como eu estou adicionada em vários grupos, e tem todos os grupos dentro do meu WhatsApp, tem produtores, então todos eles têm acesso ao meu WhatsApp. Então, volta e meia eles me ligam para saber, vai chover, não vai chover e tal, coisas nesse sentido, rádios, enfim, né.
sempre estão em contato. Participo também de dias de campo, aí mais no período do verão, né? Alguns, volta e meia, para falar sobre. Já teve dias de campo que eu falei específico na estação da soja, né? E aí a importância da evaporação, né? Aqui no estado, nesse de dezembro e janeiro, a gente tem maior evaporação nesse período, então essas culturas em si não têm instrumento para irrigação, elas vão sofrer algum déficit hídrico, né? Então, mesmo chovendo dentro do normal, vai ter esse efeito. Palestra sobre previsão climática, mais no período do inverno. Né? Então, agora eu estou na expectativa, né, do que vai acontecer, porque eu sempre nas palestras falo um pouquinho do que aconteceu na safra passada e qual o prognóstico. Né? O que aconteceu foi a terceira estiagem bravíssima, né, na safra, então, na verdade, a quarta, né? E a gente tem a expectativa de Jaú. Então, até outro dia eu estava conversando com a Nadiara, também, que é a egressa do curso, eu disse para ela que é só uma safra de paz, porque é difícil, principalmente quando os produtores ligam querendo um norte ou querendo que tu diga alguma coisa boa para eles e tu não tem aquela coisa boa para dizer. E aí sempre surgem atividades extras no caminho, né? Agora o colega da Fronteira Oeste pediu para eu fazer um boletim em forma de laudo, né, falando principalmente sobre as variáveis que favoreceram para que a evaporação fosse maior nessa safra, porque eles tiveram perdas, né, os produtores, e aí eles precisam de laudos técnicos para comprovar isso nos bancos para termos os seguros, né, os seguros. Como é o meu trabalho em comparação ao que eu imaginava durante a minha graduação? Bom, é mais desafiador do que eu imaginava. Acredito, eu nem me lembro quanto tempo, né, que eu terminei a graduação, mas eu acho que eu não imaginava que eu ia fazer tudo que eu já fiz até hoje. Né? O que eu imaginava quando eu terminei a graduação? Fazer revisão do tempo, revisão climática. Entender errado, entender. Mas olha quantas coisas vieram atrás, e isso eu não sonhava. Então, como eu imaginava, quando eu terminei a graduação, que eu ia trabalhar no livro. Então, o futuro é uma caixinha de surpresas, né? A gente não tem como adivinhar. E daí o que eu coloquei? Qual seria a minha maior vontade, o meu maior desafio? Eu acho que é acertar a previsão climática. Eu sei que é difícil, né? Uma das últimas palestras que eu fiz no ano passado, eu disse para os produtores, porque eles têm uma ânsia de saber, assim, agora a gente está, sei lá, maio, junho, quanto que vai chover em maio? Quanto que vai chover em junho? Quero saber quanto que eu tirei lá a barrinha de quantos milímetros acima da média, abaixo da média, eu tirei. As minhas apresentações eu só coloco os mapas. Né? Por várias fontes, e digo, ó, esse amarelo aqui é tipo abaixo da média, o verde é acima, mas não coloco o valor, porque ele se prende no valor. Teve uma palestra que eu fiz, o produtor falou assim, mas fulano veio aqui, sei lá, eu dias 2 atrás, e disse que ia chover tanto. Pois é, só já tenho que falar com esse meteorologista, porque é difícil tu travar alguma coisa. Às vezes eu fico pensando, será que eu estou muito em cima do muro? Mas entendendo a importância que é a previsão, principalmente a previsão climática dos produtores, porque a partir dali eles vão se planejar, é difícil tu dizer com 100% de frequência para acontecer. Aí eu falei, olha pessoal, a previsão climática, e aqui a gente está numa região de média previsibilidade, né? É quase igual a gente pegar uma moeda de 50 centavos e jogar para cima, para o coroa. Pode ser que aquilo ali, que aquele modelo está mostrando ali, pode ser que vai acertar em cheio, pode ser que não. Então, eu falo assim, olha, que a gente tem que ver a tendência. A maioria dos modelos está mostrando essa tendência. É dessa forma que eu trabalho. Tá? E também quando conversamos com os produtores. Aí eu vou contar uma história para vocês que aconteceu no sábado de carnaval. Aí tocou o meu WhatsApp, né? Aí era um áudio, um produtor, do Bahia. Aí eu fui explicar o áudio, né? Eu sou curiosa e era sábado, eu não queria fazer isso. Aí eu fui explicar o áudio e ele queria saber sobre bombardeamento de nuvens. Para fazer chover. Aí a Jossana não acredita nisso, dele certo, né? De muito certo. Aí eu falei, olha,
Eu li alguma coisa sobre isso, os estudos não têm, não mostram assim, 100% de certeza que o negócio funciona. Ele pode funcionar, como pode não funcionar. Não tem como separar o que foi chuva do bombardeamento ou o que foi chuva do que ia chover mesmo. E eu disse assim, e daí eu li ali que por mais que os produtos que usam para pulverizar as nuvens, que é iodeto, glicólio, sei lá, por mais que eles não sejam tóxicos, não se sabe o que aquilo poderia causar no meio ambiente. Talvez, claro, se pulverizasse 500 vezes na mesma medida, poderia ter um problema, não sei se só uma ia ter problema, mas enfim. Aí ele me larga assim, por exemplo, um largado meio grosso, sabe, um chumbo. Ah, mas o que tu quer mais prejudicial que essa seca aqui? Não sei o que eu vou falar agora? E aí eu falei, não, vou tentar pesquisar mais sobre o assunto, daí fui pesquisar na literatura. No Brasil não tinha muita coisa, mais notícias que falavam sobre isso, mas tinha alguns artigos em inglês, enfim, de outros países. E aí todos eles diziam, no máximo, ele aumenta aí no máximo 20% a precipitação. Ou seja, se era uma chuva de 20 milímetros, 2024, eu não acho que isso vale 70 mil reais de pouco. Aí eles foram atrás de uma tal de Monte Clima, que faz isso para São Paulo, no sistema Cantareira e tal, só tem jardinado e tal. E a conversa foi indo. Passou o carnaval, foi indo. Aí eles me perguntaram assim, como é que era a calda? Quando eles vão pulverizar agrotóxicos, eles fazem a calda, né? Eles pegam água no agrotóxico. E eu falei, eu não sei. Assim, porque na agronomia a gente aprende essas coisas, né? Aí eu estudei o sangue, nas 3 vezes. E no dia anterior eu tinha explicado para ele das aulas de microquímica como é que se formavam as roupas, uma coisa toda, que se ter condensação, vai. Tá, daí ficou. Aí depois ele queria que eu falasse quando que ia chover. Aí eu falei, olha, tem uma frente fria tal dia, vai ser sexta passada. Aí se armou o tempo na quarta-feira, ainda assim, só que falta que vai chover agora, não vai chover na sexta-feira. E quase que não choveu, né? Deu uma chuvinha lá na sexta, não choveu, porque ele queria saber que dia que o cara do avião tinha que ir para pulverizar o negócio. Aí ele falou assim, porque não sei o que da chuva, daí eu, a terceira, né? A terceira não vai. Aí eu falei, olha, nossa, mas eu escrevi no WhatsApp. É uma previsão. Não tem como adivinhar. Então, umas situações assim, que às vezes a gente fica, eu sou meio calma, mas sou meio nervosa também. Não dá para abusar muito da paciência. Mas é umas situações, assim, acho que foi das piores que eu já passei, porque é bem difícil, tu quer tentar ajudar, mas às vezes não tem como, né? Tanto que agora tá chovendo só na fronteira. E aí no dia, quase indo dormir já, ele me mandou assim, choveu daqui 60 milímetros em Uruguaiana, fosse com granizo. Pois é. Foi a pulverização em excesso. Eu já tinha que ter pulverizado muito para não cair granizo, né? Mas é umas situações bem desafiadoras. E daí depois o meu colega de Uruguaiana falou que eles foram atrás do Morion. No Morion. Eu curto muitas ideias dele, né? Mas enfim, ele também disse que não era qualquer tipo de nuvem que podia ser bombardeada e que aquilo não funcionava. Em resumo, disse que não funcionava. Olha aí, a primeira vez na vida que foi. Indo adiante, então, o que eu gostaria de ter feito, aprendido mais durante a minha formação, faria grande diferença no meu trabalho atualmente. Esse último slide eu mandei para uma amiga minha, não sei o que tu acha, assim, tu faria para a graduação de autônomo? Eu falei, não, o que eu não faço isso. O que eu quis dizer com isso, né? É que a cabeça que eu tinha lá, quando eu terminei a graduação com 21 anos, eu não tinha ideia do que eu ia passar pela frente, do que de cada disciplina eu ia precisar. A gente sabe que em algum momento vai precisar. Mas se eu fizesse a graduação de novo, com a cabeça que eu tenho hoje, por todas as coisas que não foram muitas, né? Muitas coisas que eu passava pela frente, ter experiência profissional.
Eu acho que eu aproveitaria muito mais, com certeza, né? Mas a gente teria outra visão, né? A gente daria outra importância para aquelas disciplinas. Eu acho que é nesse sentido que eu coloquei isso. Eu já pensei em fazer, quando eu estava no doutorado, fazer agronomia, né? Mas, cara, deve ser legal, porque eu estava na biologia, eu pensei, 5 anos em São Paulo, mais certo. Não teria fugido da gravação de vídeos da disciplina de metrologia e vídeo. Vocês só precisam falar que está dando a disciplina aí. Mas, embora eu ainda não goste muito, eu acho estranho, mas tudo são experiências, né? E a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Então, seria algo que eu teria dado mais importância. Né? Naquele momento eu não sabia que um dia eu ia precisar fazer isso. E aí fica como dica ou mensagem final, né, para vocês, aproveitarem tudo que a academia, né, tinha a universidade como um todo, né, tudo que a academia, o curso, a universidade tem a oferecer, né, porque a gente nunca sabe o que vai nos esperar no mercado de trabalho, a gente nunca sabe o que vai exatamente, a gente imagina o que nos espera, mas sempre tem coisas diferentes para aprender. Por exemplo, hoje, eu estava falando com o professor sobre tem bastante mercado de trabalho no setor energético, né? Então, vai que eu mude desse setor, lá num setor desses, eu vou ter que mudar totalmente a minha cabeça. Várias coisas do que eu sei eu vou utilizar, mas vou ter que aprender várias outras coisas novas. Então, a gente está em constante aprendizado. E aprendizado é conhecimento e demais. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Não sei se vocês querem dizer mais aí. Mas fiquei muito feliz pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Tá? Obrigada. Obrigada, professora, no WhatsApp. Claro, vamos usar no WhatsApp ainda mais. Obrigado, Luciana, parabéns pela sua apresentação, foi muito esclarecedora em todos os sentidos de quem pensa em entrar no setor de agroecologia. E eu queria comentar sobre, de novo, a questão da comunicação, né, pessoal? A Luciana falou sobre isso, a gente teve um curso aqui, o professor Wagner, que está online até agora, mas eu vou aproveitar para comentar a evolução da Jossana em termos de comunicação. A Jossana, durante o doutorado dela, eu participei de exames, doutorado dela, e em outros tempos ela estaria aqui na frente com a voz tremendo, toda encolhida, tá? Se escondendo, assim, falando bem fraquinho. E olhem hoje o nível da apresentação que ela fez, com que espontaneidade ela apresentou e com que tranquilidade ela fez essa exposição para vocês verem nada como uma prática. Não tem outra explicação. Eu vou aproveitar o gancho que tu fez, só da questão da semeadura de números. O governo do estado procurou nós sobre essa questão para salvar o estado da seca. Tá? E, então a gente fez um levantamento do quanto seria o potencial, se isso era viável economicamente para o estado. Ele teve uma cooperativa de Juí que se envolveu fortemente nisso, não foi verdade para a gente. E então a gente teve que fazer algumas demonstrações de que isso era viável, porque a gente precisa ter número. Então, se tem seca, se não tem número, pode semear o que quiser, jogar o que quiser lá no céu, não vai acontecer nada. Se tu tem que ter nuvens com quantidade de água precipitável o suficiente. Tá? Então, o que acontece? Tu vai conseguir aproveitar aquelas nuvens que estão carregadas, as nuvens que têm potencial de precipitação. Se essas nuvens não existem, tu ir lá querer semear silos, não vai adiantar nada. Tá? Não tem. Então, e para tudo isso, nos Estados Unidos, onde se aplica isso, tem todo um sistema em torno disso, radares, sistemas de monitoramento por aviões. Os aviões acompanham todo
as condições termodinâmicas da atmosfera, radiosondagens. Então, tem todo um conjunto, um sistema de suporte para que essa semeadura de nuvens tenha resultado, que a gente, inclusive, fez um orçamento com isso. Vocês querem? É possível, mas tem esse custo. Aqui o valor do radar, a gente precisa fazer isso. Porque o que tu fez foi um esforço extraordinário para tentar ajudar, dar suporte para eles, mas a gente tem que também saber qual é o nosso limite como meteorologista. A gente não pode querer, porque a gente sabe que a gente precisa de ferramentas, né? Então, não adianta alguém querer que a gente dê o suporte para a semeadura de nuvens sem usar em nada para que a gente possa, uma ferramenta, para que a gente possa fazer aquilo. Tá? Então, o pessoal, o semeador de nuvens, ela existe, é um processo que é bastante utilizado nos Estados Unidos, mas precisa toda uma estrutura em torno disso, para que isso tenha eficiência. Tá? Então, aqui no Brasil, a gente não tem comprovação nenhuma disso. Nenhuma. Tá? Em São Paulo se usa muito no sistema Cantareira, mas se usa da mesma forma que se contrata para se incorporar no Rio de Janeiro para fazer chuva, para afastar chuva em determinados eventos. Então, não tem comprovação nenhuma no Brasil. E, de novo, para ter a comprovação, de novo, tem uma pesquisa por trás, um experimento muito grande para comprovar isso. Tá? Então, agora, já falei um monte de coisa aqui, eu vou abrir então uma pergunta, pessoal, fique à vontade para as perguntas. Só para ver isso, pessoas brasileiras são turistas. Atualmente estão fazendo técnica em agricultura e esse funcionário em pedagogia. A minha pergunta, já que é a tecnologia e aplicativa e eu gostaria de saber qual é a porcentagem de produtores de arroz que estão usando a produção de arroz também em cultivo de peixes. Vocês sabem alguma coisa sobre isso? Eu acho que no estado não tem. Teve uma época, isso antes da Mercado Livre, que eu lembro de ler alguma coisa sobre os marrecos agrícolas, na indústria, eles comem os bichinhos ali, não olhos, né? Caras. Mas o peixe, não. Não tem como falar. Alguém, pessoal? Na verdade, existe bastante problemática. Lá em Santa Catarina tem um colega nosso, formado em Pelotas, o Pedro João, e ele trabalha com semeadura de mundo. Na verdade, ele tem uma empresa, a gente vira vida, ele tem uma experiência de 30 anos com isso aí. E ele, com certeza, concordaria eu que ele trabalha há 30 anos com isso. Onde tem na prática a vivência de qual é a grande dificuldade da gente trabalhar com isso. Talvez se quiser, como você estava procurando, então, basta falar com ele, que ele pode dar uma dica. Até o cara que eles contrataram para semear as nuvens era de Juí. Não sei se ele tem na mesma pessoa, discutia um produto lá mágico, não sei o que vender, eles não sabiam o que vender, era R$50 mil o clássico, talvez seja a mesma pessoa. É bem difícil, cara. Um aviador. Um aviador. Isso. Ele começou no radar que ele tinha lá no radar russo da Segunda Guerra, analógico ainda. Existe uma esperança de digitalizar esse radar dentro do ar, então, e ele começou na década de 80 trabalhando com bombardeamento mesmo. E atualmente eles estão fazendo com o primário. Para reduzir mas Aqui na Serra, eu acho que fazem isso também, para o granizo, né? Para combater o granizo. Mas isso, eu já participava de uma live,
Os caras que vocês não falam, mas é a cara da rádio, ali pelo Goiânia, o prefeito, o ex-secretário da Agricultura, que participou, e ele perguntaram isso. E eu falei, olha, pessoal, é uma coisa bem onerosa que a gente não sabe se vai dar retorno. Eu não compraria, sei lá, qualquer coisa, para mim, caríssima, que eu fiquei assim, será que isso aqui vai dar certo ou não? Eu ia ter certeza, né? Se vai dar certo ou não, vou pagar caro. Aí eu disse assim, eu não sei quanto custa para fazer barramentos, né? Barragens, microfones, que seja, né? Mas aqui na Metade Sul a gente tem bastante área para fazer as barragens maiores. E a gente tem um índice pluviométrico relativamente alto, né? Toda essa chuva que chove, principalmente durante o verão, vai escorrer pelos fios, depois vai vir lá, vai ir fora, também. A gente poderia guardar, né, durante o inverno. E aí, solucionaria em parte os problemas de estiagem, de receios que é o que eu comentei na ocasião, né? O bombardeamento de nuvem, por mais que suponhamos que resolvesse, vai resolver um problema nessa safra, naquele período. Vai ter que bombardear nesse ano, vai ter que bombardear toda hora, né? E uma barragem, ela vai perdurar por gerações. Então, é um investimento a longo prazo. Por mais que seja mais caro, não seria isso. Mas é que às vezes eu vejo que as pessoas esquecem, é uma coisa inovadora. Isso que na década de 70 fizeram no Uruguaiana. O bombardeário Uruguaiana chegou na Argentina. E a questão também é que às vezes eles fazem a semeadura, que é uma coisa local, e aí transporte, né? Eles só não você chegou para outro lugar. Só que quem pagou por ela era desse lugar. Mais dúvidas? Ok, então, pode. E a gente via todas as possibilidades, né? Ela carga, né? Uma coisa agora para isso, e participação O livro mais está fechado. O livro tem vários problemas internos. Seria interessante, porque, por exemplo, assim, eu sou contratada como consultora, o consultor não tem férias. Tem isso. Então, e aí eu me ferro mais ainda porque os outros consultores são de outras áreas. Então, o experimento, se ficar uma semana lá, beleza. Agora a meteorologista vai ficar uma semana e 15 dias agora no verão sem passar a previsão do tempo. Como morreu? Assim, cadê? Morreu? Então, é constante. Então, seria até interessante que tivesse pelo menos 2 pessoas, né, para ajudar nesse quesito. Só que o livro tem várias questões internas. Tem bastante dinheiro, né, como eu comentei, na taxa CDO. Só que os profissionais, eles estão com salários bastante defasados. Então, quem é concursado, né, vários estão saindo. E tem, vou falar mal, eu gosto muito, eu vou falar mal deles. Eles não é que não gostam, a gente acha que não gosta, porque quem é contratado como consultor vai um pouco mais. Então, tem meio que uma inveja assim, da gente, então parece, a impressão que dá é que colocam tecidos para fazer renovar os contratos ou fazer novos contratos. Mas eu não sei, acredito eu do jeito que vai, não. Não se inicia o ciclo, pessoal, é verdade. Outros, situação, então, assim, e a parte que você falou, agora que tenha tido uma formação mais voltada para a produtividade de soja, e aí foi incluída, tem de oportunidade mais voltada, então, para a produção de soja, ou alguém que atua na área de soja, se tiver interesse nisso, quais são os potenciais empregadores para
focado mais na soja no Brasil. No caso da modelagem, Isso. Previsão de safra. teria como fazer. Quando eu iniciei, eu cheguei a trabalhar um pouco com a previsão do arroz, né? O modelo ali do professor, né? Do arroz. E aí acabou que parou, porque não, enfim, era eu sozinha que tinha que fazer o negócio, não tinha que fazer como favor, mais isso, mais aquilo, porque era informação. E aí acabou que parou, né? Mas acredito que teria uma potencialidade, né? Mas aí talvez teria que ser ou em parceria com alguém de lá, né? Ou se contratasse um consultor também na área, né? Mas hoje em dia tem alguém que faça isso? Não, específico. Não. Só a previsão da soja. A quantidade da soja. Que use previsão climática. Não. Eu não saiba, não. Não sei se o professor é minha que alguma coisa, mas eu não vou lá. Bom, é oportunidade, pessoal. Eu sabia. A gente observa aí umas falhas aí no crescimento e a gente vai. O INCRA trabalha, a gente tem a soja em toda a metade norte, que é as áreas de terras altas, que a gente chama, né, as coxinhas. E na metade sul, em áreas que são geralmente plantadas com arroz, está entrando a soja. Então, por exemplo, assim, essa última safra agora, a gente teve 500 mil hectares de soja plantadas em áreas arrozeiras, é a maior área da história, está numa crescente. Por causa de custos e tal, então é uma oportunidade interessante. E aí a gente preconiza tanto o milho também está entrando, principalmente o milho se preconiza com irrigação. O milho tem um custo maior e o período crítico da cultura é menor do que a soja. Então se preconiza a irrigação dele. Então, Pessoal, então, acho que tem mais perguntas. Então, vamos agradecer a Luciana. Obrigado, Luciana, por ter se deslocado de até aqui para nos dar essa palestra. Tá? Muito obrigado. Foi tudo realmente calculado. Pessoal, então,